Gente, boa noite a todas vocês, boa noite a todos. Mais uma vez aí é um prazer estar com vocês, né? Eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui à noite com vocês. Então essa é a nossa primeira explicação. Como eu disse para vocês, esse ano a gente vai dar uma ênfase na nossa realidade. Nós vivemos num país chamado... José, responda uma pergunta, qual que é o nome do seu país? Brasil. Brasil, né? Será que está certo isso aí? Está certo, mas é um nome completo. Por exemplo, cada pessoa tem um nome e sobrenome, não tem? Tem. Meu nome é Itivan Costa Gomes, o Costa da minha mãe e o Gomes do meu pai, certo? O nome do país que a senhora vive, ele se chama Brasil, mas não é o nome completo. É o que? A Se o Brasil tivesse uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, teria o nome completo, não teria? Qual seria o nome correto? Qual é o nome correto do país que nós vivemos? Ah, não sei não. Dona Miele? Brasil. Eu acabei de esquecer, mas... Esse nome, senhora, esse nome está em todo A o República. Continue, tá certo? República Federativa do Brasil. Fale de novo, fale completo. República Federativa do Brasil. Mais uma vez e alto, Daniele. Parabéns. República Federativa do Brasil. Tá aqui, ó, no meu RG. República Federativa do Brasil. Isso está em todo o documento oficial. No nosso RG, carteira de motorista, certidão de casamento, nascimento. Infelizmente, de todos aqui também na certidão de óbito vai ter esse nome. República Federativa do Brasil. Deu para entender o que eu estou falando? Nas aulas que eu vou dar ao longo do ano, eu vou explicar exatamente o porquê o nome República, porquê que é federativa e também porquê o Brasil. Tudo bem? Nós vamos construir esse conhecimento aos poucos, mas que fique clara a nossa primeira lição aqui. Nome completo do nosso país, República Federativa do Brasil. É claro que é mais fácil falar Brasil. Tudo bem até aqui, senhores? Eu quero dialogar com vocês. É aqui nesse lugar que nós nascemos. É nesse território, no chão desse território que os nossos pais estão enterrados. É onde nós seremos enterrados. É onde nossos filhos e nossos netos vão viver, correto? É aqui que nós nos educamos, que nós nos casamos, que nós tentamos ser felizes, nesse local, correto? Nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas nós nascemos num país que se chama República Federativa do Brasil. Portanto, nós somos o quê? Brasileiros. Vocês concordam que entender o país que nós vivemos, a história do país que nós vivemos, é um passo imprescindível para a gente conhecer ele por dentro e por fora, as suas mazelas, as suas contradições? O Brasil é um país, senhores, que não trata bem os seus filhos, não trata bem, não trata. Sobretudo aqueles que são os mais pobres. A gente sabe, ser mulher no Brasil é difícil, é um país machista pra caramba. Ser pobre no Brasil é difícil, o posto de saúde, o preço da carne, escolas que não são boas. Então o Brasil é um país que não trata tão bem os seus filhos. Então, para a gente entender e melhorar essa situação, cabe a gente fazer o quê? Entender a história desse país. Tudo bem até aqui? Você só conhece uma pessoa, Sinara, de verdade, quando você conhece a história dessa pessoa. Não adianta você conviver com uma pessoa se você não sabe de onde ela veio, quais são os seus medos, pelo que ela já passou nessa vida. Para você entender e conhecer uma pessoa, você tem que entender a história dessa pessoa. A mesma coisa se fala quando nós nos referimos a um país. Tudo bem até aqui? Quero fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver para quem. Como é seu nome, filha? Você me responde uma pergunta. Qual é o ano? Eu falei ainda há pouco que o país pode ter uma carteira de identidade. Você lembra disso? Na carteira de identidade tem o quê? A data de nascimento. Aqui a minha está aqui. 13/12/1975. Esse ano eu faço 50 anos de idade. Certo? República Federativa do Brasil. Nascimento. Eu não quero o ano e o mês, só o ano. Qual é o ano que, na sua opinião, nasceu o Brasil?
não souber, eu vou passar para vocês. Qual é o ano que nos livros de história as crianças começam a entender o surgimento do Brasil? 1500? Temos aqui uma opinião, 1500. 1200. Não, eu achei que era 1500, mas 1500 foi descoberto, né? Já estava pronto? Muito bem colocado. Vamos, mas 1500 já estava pronto, 1200. Dona José, é um caramba, vou falar. O quê? O quê? Em que ano teria surgido o Brasil? 1520. 1450. 1800. 2000. O Brasil surgiu então faz 24 anos? Ave Maria! Meus amigos, os historiadores costumam dizer pra gente que quando se começa a estudar a história do país, nós começamos a estudar essa história a partir do ano de 1500. Que é quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, os portugueses chegaram aqui e tomaram conta, correto? Eu aprendi história dessa maneira. Vamos da história do Brasil? Qual que é o marco inicial? 1500, surgimento dos portugueses. Mas eu convido vocês a refletirem comigo. Será que esse pensamento está correto? Do ponto de vista, não. Como me explique por quê? Porque se os índios já moravam aqui e os portugueses descobriram, não já tinha descoberto o O que Brasil? vocês acham que ela está falando? Está certo ou está errado? Tá certo. Tá certo. Por exemplo, aqui está a minha carteira, certo? Essa carteira está aqui, eu estou andando no chão, eu não vi ninguém pegar, ninguém. Eu achei, eu descobri a carteira, não descobri a carteira. Mas se eu vejo que essa carteira está caindo no bolso de uma outra pessoa e eu vou lá e pego, eu posso dizer que eu descobri a carteira? Não, porque já pertencia a uma outra Pessoa. É o mesmo raciocínio sobre 1500. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, esse território já era habitado por seres humanos. Então, como é que eu posso dizer que o Brasil foi descoberto se você já tinha seres humanos aqui? Vocês sabem que quando eu era muito criança, a gente comemorava na escola a descoberta do Brasil. Hoje em dia, gente, esse discurso ele não se sustenta mais. Não cabe mais, não é mais justo dizer que o Brasil foi descoberto. Por quê? Porque aqui você já tinha seres humanos que habitavam aqui. Inclusive seres humanos, a gente tem muito preconceito em relação aos povos indígenas. Eram povos que tinham uma sabedoria gigantesca. Povos que já dominavam a agricultura, povos que já viviam em sociedade, povos que viviam com a natureza de uma maneira muito mais saudável que a gente. Eles não agrediam a natureza como a gente agredia. Se a gente for pensar bem, quem vivia de uma maneira mais harmônica com o meio ambiente? Foram eles, não fomos nós. Nós estamos matando os rios, as florestas todo dia. Nós produzimos lixo em escala industrial. Olha os nossos rios. Essas enchentes que nós estamos vivenciando, olha a chuva que deu hoje. Por que tem tanta enchente aqui? Porque nós construímos cidades em cima do... São Paulo, gente, foi uma cidade criada em cima de rios. O que nós fizemos com os nossos rios? Nós passamos concreto em cima, só que assim, quem está no lugar errado? A água ou a gente? A gente. É errado tipo assim, a água invadiu. Não, a água não invadiu. Quem invadiu? A gente é que invadiu. Nós estamos onde a água deveria estar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então vamos lá. É correto eu então usar o termo descoberta do Brasil? Agora eu quero dialogar um pouquinho mais profundo com vocês. Todo mundo diz que os indígenas, a gente fala muito hoje a palavra indígena, a gente quase não usa essa palavra índio, a gente usa a palavra indígena. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil lá em 1500? O que vocês acham? 1500 faz só 500 anos, gente. Eles foram os primeiros seres humanos que vieram que moraram onde a gente está. O que vocês acham? Todo mundo fala isso. Os indígenas são os habitantes mais antigos do Brasil. Isso é verdade ou mentira? Acho que é verdade. O que você acha? Ela acha que é verdade. Acho que é verdade. Você acha que é o quê? Tem que desonrar as pedras, né? Eu acho que é verdade. Opa! O que você acha, Nier? Eu acho que não.
Tu acha que tinha gente antes dos indígenas aqui? Tu acha isso? Vocês acham isso? Eu acho que sim. Então vocês estão certos. É errado a gente acreditar que os indígenas lá de 1500 eles foram os primeiros. Na verdade, eles são os descendentes, os descendentes, os descendentes. Você pode colocar milhares de anos antes desses indígenas. Para vocês terem uma noção, se você pegar os primeiros seres humanos que chegaram aqui onde é o Brasil, os indígenas de Pelotas Cabral estão mais perto da gente do que desses primeiros. Vocês entenderam o que eu estou falando? Alguma dúvida? O ano passado a gente discutiu uma matéria chamada pré-história. Vocês lembram disso? Só que a gente fala lá da Mesopotâmia, da África. Vocês lembram disso? Lá da África. Expliquei para vocês que a pré-história é dividida em 3 fases: Paleolítico, Idade das Pedras; Neolítico, Pedra Polida. Vocês lembram disso? Pois bem, aqui no Brasil nós tivemos também uma famosa pré-história. Não esqueçam que o nome pré-história é preconceituoso, porque fala dos povos que não dominavam o quê? E a gente pode dizer que os povos que não dominavam a escrita não tinham história? Tinha história, só que não dominavam a escrita. Vocês sabiam que agora a gente está parando de usar a palavra pré-história? Então, usando, sabe qual a palavra? Pré-escrita. Os povos que viram na época antes da escrita, assim, entendeu? Então eram povos que tinham história, correto? Que nome nós damos aos primeiros... Ah, pergunta! Essa eu quero ver. Tu, como é seu nome? Eu? É? Maria Leite. Dona Maria Leite, vamos lembrar do ano passado. Em que lugar do mundo surgiu a espécie humana? Eu falei que é um tapa na cara de quem é racista. Ano passado. Onde surgiram os primeiros seres que se parecem com a gente na história da humanidade? Hã? Vocês lembram disso? Na África, e aí vocês foram o quê? Se espalhar. Eles foram África, chegaram na Europa, Oceania. O último lugar que eles chegaram foi aonde? América. Onde está onde? O Brasil. Meus amigos, entendam o que eu vou dizer para vocês. Alguns historiadores vão dizer que os primeiros seres humanos que chegaram onde é o Brasil não chegaram em 1500, há 500 anos atrás. Alguns vão falar de 40 mil anos atrás. Outros vão falar de 15 mil. Mas alguns vestígios arqueológicos indicam que já existe ser humano onde nós estamos pisando há mais de 40 mil anos atrás. Que nome se deu a esses primeiros povos que aqui? Eram povos, gente. Povos que desenharam nas pedras, povos que enterraram seus mortos, povos que fizeram cerâmica para armazenar grãos para poder comer, povos que caçaram. Que nome nós damos a esses povos? É um lembrete à pré-história. Paleo-índios. Alguns falam paleo-americanos. Deu para entender isso? Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? Se eu perguntasse na prova para vocês quem foram os paleo-índios ou os paleo-americanos, professor, foram os primeiros seres humanos que habitaram o território de hoje é o Brasil. Os primeiros. Esses sim, os indígenas de Petrópolis Cabral, eles são os descendentes dos descendentes. Gente, é 40 mil anos que separam essas pessoas. Deu para entender? Os indígenas de Petrópolis Cabral estão mais próximos do nosso tempo de vida, eles são mais primos nossos do que os primeiros. Deu para entender o que eu falei? Como tem pouco aluno aqui, vocês sabem que amanhã eu vou falar tudo isso de novo, né? E é só que amanhã eu vou colocar tudo na ferida, vou fazer primeiro. E vocês que vão responder. Tudo bem? Alguma dúvida? Qual é o nome completo do nosso país? Qual o nome completo do nosso país? República Federativa Do Brasil. Muito bem. Responda uma pergunta para mim, por gentileza. Deixa eu ver quem. Você. Quem é mais antigo aqui onde é o Brasil? Nós, os indígenas ou os paleoíndios? Quem é o mais antigo? Os paleoíndios. Deu para entender o que eu estou falando? Segundo a arqueologia, que achou os ossos, os vestígios, eles foram os primeiros seres humanos
humanos que aqui chegaram. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Próximamente eu fiquei nesses povos onde viviam. Você sabia que tinha um vídeo em São Paulo? Em São Paulo. No litoral tem os povos sampaquis. A gente já falou sobre quem eram os sampaquis, tá bom, gente? Podem guardar o material. Muito obrigado, gente. Pode guardar? Olá! Já vai embora